Eu nunca imaginei que um dia pisaria dentro de uma igreja, muito menos vestido como um feiticeiro. Mas naquela manhã, enquanto o sol queimava sobre o Amazonas, eu saí de casa com uma decisão que nem eu mesmo sou capaz de repetir em voz alta. Eu tinha um punhal consagrado pelos espíritos e um plano que eles mesmos colocaram na minha mente: entrar no batismo do meu próprio filho e tirar a vida do pastor na frente de todos. Eu era conhecido por nunca hesitar, nunca duvidar, nunca tremer, mas naquele dia algo começou a acontecer antes mesmo de eu cruzar a porta da igreja. Algo que nenhum dos meus espíritos conseguiu prever e que nenhum feitiço que eu conhecia pôde impedir. Eu entrei decidido a cumprir a missão. Mas o que me aconteceu lá dentro? O que fez minha mão travar, minha força desaparecer e meus joelhos tocarem o chão? É algo que até hoje me tira o fôlego quando lembro. Se você acha que já ouviu histórias de libertação, prepare-se, porque o que aconteceu comigo naquele batismo, ninguém naquela igreja jamais esqueceu. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e se prepare para ouvir esse testemunho real que eu tenho certeza que vai te impactar. Meu nome é Aldemir Nascimento. E durante muitos anos no Amazonas, esse nome significou apenas uma coisa: trevas. Eu cresci dentro de terreiros espalhados pelas beiras de Manaus, onde o ar cheirava a fumaça de ervas queimadas e onde os espíritos falavam. E eu obedecia. Quando outros meninos brincavam de bola, eu estava decorando cânticos. Quando outros aprendiam a escrever, eu aprendia a invocar entidades. Quando outros tinham noites de paz, eu tinha visitas espirituais que me acordavam chamando meu nome. Eu fui treinado desde pequeno para ser a continuação da linhagem espiritual da minha família. Aos 12 anos, já conduzia rituais sozinho. Aos 16, pessoas de toda a região me procuravam para pedir proteção, vingança ou cura. E aos 20, eu já era chamado de Aldemir, o homem que fala com o outro lado. Essas vozes sempre me disseram a mesma coisa: você é nosso. Você é a nossa mão na terra. E eu acreditava. Em casa, nada acontecia sem meu comando. Minha esposa vivia com medo do que eu poderia invocar. Mas quem mais sofria era meu filho, Samuel. Eu sempre imaginei que ele seria meu sucessor, que herdaria meus rituais, minhas entidades, meus conhecimentos, meu poder. Só que eu estava completamente enganado. Tudo começou de forma tão simples que parecia até brincadeira. Samuel tinha 15 anos quando alguns colegas da escola o convidaram para jogar videogame. Eu deixei. Pensei, é só diversão, deixa ele ser criança. Mas eu não sabia da verdade. Aquele pequeno grupo de jovens se reunia para orar antes de ligar o videogame, para ler a Bíblia, para cantar músicas simples, mas carregadas de algo que meus espíritos odiavam com uma raiva indescritível. Foi quando percebi que Samuel tinha mudado. O brilho nos olhos dele não era normal. Ele falava de Jesus dentro da minha casa. Chegava da escola dizendo frases como: Pai, existe um Deus que me ama de verdade. Naquela noite, quando ouvi isso, algo dentro de mim estremeceu. Meus espíritos começaram a gritar, furiosos, dizendo: a fé desse menino está se tornando perigosa. Ele não pertence mais a você. E ali, naquele instante, sem que Samuel soubesse, começou a maior guerra espiritual da minha vida. Quando percebi que Samuel estava diferente, eu tentei ignorar, mas os espíritos não me deixaram. Numa noite em que o vento batia forte nas janelas, eles surgiram com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Eles gritavam: pare esse menino, ele está escapando das nossas mãos. A fé dele está se tornando mais forte do que qualquer feitiço. Foi nesse dia que eu chamei Samuel para conversar.
Mas não era uma conversa, era um embate. Ele entrou no meu quarto, devagar, como se soubesse que eu estava furioso. Samuel, eu disse, com a voz firme, me diga a verdade. O que é isso que você anda fazendo? Orando, lendo Bíblia, se envolvendo com crentes? Ele me olhou nos olhos sem tremer e aquilo me desmontou por dentro. Nunca alguém tinha me encarado daquela forma. Não, pai, ele respondeu, eu encontrei um Deus que não me usa. Ele me ama. Eu senti um soco no peito. Tentei intimidá-lo. Você não sabe com o que está mexendo. Eu posso pedir aos espíritos para te proteger ou para te destruir se quiser. Foi então que ele falou a frase que virou meu mundo de cabeça para baixo. Pai, se os seus espíritos são tão poderosos, por que eles têm medo da fé que eu encontrei? Eu travei. Aquela frase entrou como uma faca espiritual dentro de mim. E antes que eu pudesse responder, os espíritos começaram a gritar no meu ouvido. Ele está certo, nós não podemos tocá-lo, ele está coberto. A fé dele é maior do que qualquer ritual que você já fez. Eu fiquei em choque. Como assim? Meus espíritos, aqueles que eu servia desde criança, dizendo que não tinham poder sobre meu próprio filho? Samuel se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse, Pai, Jesus não está tentando te controlar. Ele está tentando te libertar. Aquilo me rasgou por dentro, mas a guerra só estava começando. Naquela mesma noite, quando fiquei sozinho, os espíritos voltaram, desta vez frios, calculistas, e deram a ordem que mudaria tudo. No dia do batismo dele, você vai entrar na igreja com o punhal e você vai matar o pastor. Eles disseram que era a única forma de impedir Samuel de seguir aquele caminho. E eu, tomado por ódio, confusão e orgulho, aceitei. Comecei a preparar minhas roupas de ritual. Separei o punhal consagrado e jurei que faria exatamente o que eles queriam. E antes de continuar minha história, me responde uma coisa. Você já viu alguém ser tão alcançado por Deus que nada, nem mesmo a força espiritual contrária, conseguiu impedir? Se essa história já está tocando você, deixa seu comentário, sua curtida e se inscreve aqui no canal Onde o Milagre Começa. Isso fortalece demais o nosso trabalho. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual, eu preparei algo especial. O e-book 33 orações para tempos difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você investe no seu relacionamento com Deus e ainda ajuda esse canal a continuar trazendo histórias reais que edificam a fé. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. O dia do batismo chegou e quando acordei naquela manhã, não parecia um dia comum. O ar estava pesado, silencioso, como se a própria floresta do Amazonas estivesse me observando. Os espíritos estavam inquietos. Eu conseguia sentir o movimento deles no meu quarto, como sombras passando pelas paredes. Vesti minhas roupas de ritual, vermelho vivo, símbolos marcados nas mangas, colares antigos, cada um carregando uma história e um pacto. Prendi o punhal consagrado na cintura. Ele tinha sido oferecido em sangue. Tinha sido usado em rituais que ninguém ousaria contar. E naquele dia, eu acreditava que seria usado novamente. Enquanto caminhava até a igreja em que Samuel seria batizado, os espíritos falavam dentro da minha mente como quem segura um cavalo bravo pelas rédeas. Não desista, não tenha medo, hoje é o dia. Quando cheguei perto da porta da igreja, tive a primeira surpresa. Eu dei um passo e os espíritos ficaram atrás de mim, literalmente. Senti como se eu tivesse atravessado uma barreira invisível. Olhei para trás, senti a presença deles, pesada, densa, sombria, parada do lado de fora. E então ouvi claramente a frase que até hoje ecoa dentro de mim. Nós não podemos entrar, há algo maior lá dentro, mas você vai, e você vai fazer o que mandamos. Eu gelei.
Como assim os espíritos não podiam entrar? Eles sempre foram minha força, minha proteção, meu mundo. Respirei fundo e entrei. Assim que coloquei o pé dentro da igreja, algo estranho aconteceu. Aquele lugar não era como os templos que eu destruí espiritualmente ao longo da vida. Era diferente, era leve. O ar parecia limpo. A luz me incomodou no começo, como se fosse forte demais. E todas aquelas pessoas, vestidas simples, cantando, sorrindo, me olhando com espanto e ao mesmo tempo com um tipo de compaixão que eu nunca tinha visto antes. Eu, Aldemir, o homem que todos temiam, estava ali, parado na porta de uma igreja cristã, vestido como feiticeiro, com um punhal escondido na cintura e com uma barreira espiritual atrás de mim que nem meus espíritos conseguiam atravessar. Samuel me viu entrando e correu até mim. O sorriso dele me desarmou por dentro. Pai, você veio! Eu respondi, vim assistir seu batismo. Mas por dentro eu sabia, eu não tinha vindo para assistir nada, eu tinha vindo para matar. A igreja estava cheia, não havia luxo, não havia vitrais coloridos, não havia instrumentos sofisticados, mas havia algo que eu nunca tinha sentido antes. Paz. Uma paz que me incomodava e me chamava ao mesmo tempo. Fiquei parado perto do fundo, tentando ignorar qualquer sensação estranha. Minhas mãos suaram. O punhal na minha cintura parecia mais pesado do que nunca. Os espíritos estavam do lado de fora, mas suas ordens ecoavam dentro da minha cabeça como trovões. Quando o pastor entrar no tanque, você ataca. Não hesite, ele não pode terminar este batismo. O louvor terminou. O silêncio tomou conta do ambiente. E então, o pastor Elias Moreira subiu ao púlpito. A voz dele era simples, mas parecia atravessar as paredes do meu peito. Hoje, alguém veio aqui acreditando que controla a própria vida, mas o céu está dizendo, você não sabe metade do que eu estou prestes a fazer. Eu senti como se ele estivesse olhando diretamente para mim. Meus dedos formigaram. O punhal pareceu pulsar. O pastor continuou. Existem pessoas aqui lutando com vozes que falam dentro da mente. Vozes que tentam prender, enganar, destruir. Mas hoje, essas vozes serão caladas. Eu travei. Parecia impossível que ele soubesse. Ele ergueu a Bíblia e disse, não existe corrente que resista ao nome de Jesus. Algo dentro de mim explodiu. Meu coração acelerou. Os espíritos gritaram, não ouça, feche sua mente, não deixe isso entrar. Mas entrou. E então Samuel, meu garoto, lá na frente, se virou, olhou para mim e sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto na minha vida. E sem que ninguém pedisse, ele levantou a mão e disse alto para toda a igreja ouvir. Meu Deus é mais forte. Eu senti aquilo como um golpe espiritual. Um rompimento, como se algo se partisse dentro de mim. O pastor Elias então disse algo que até hoje me arrepia. Se existe alguém aqui que entrou decidido a fazer o mal, saiba que Deus decidiu fazer o bem, e o bem sempre vence. Meu corpo inteiro tremeu. Era como se cada palavra dele fosse uma martelada contra tudo o que eu acreditava, contra tudo o que eu era. E então, para minha surpresa e desespero, ele olhou na minha direção e disse, Pai do Samuel, venha aqui para perto do tanque e veja de perto o que Deus fará na vida do seu filho. A igreja inteira virou o rosto para mim, e naquele instante, eu senti que o momento do meu plano tinha chegado. Mas também senti que algo invisível, poderoso e irresistível estava me puxando para um destino que eu jamais imaginei. Quando o pastor Elias me chamou para ficar perto do tanque, senti meu coração parar por um segundo. Eu, Aldemir Nascimento, o homem que intimidava uma comunidade inteira, travei como um garoto assustado. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior. Mas ninguém ali sabia o que realmente estava prestes a acontecer. Quando cheguei ao lado do batistério, Samuel ficou radiante. Pai, você veio ver o que Deus vai fazer hoje.
Aquilo me cortou por dentro. O garoto estava feliz achando que eu tinha ido abençoá-lo, quando na verdade eu carregava a intenção de matar o pastor diante de toda a igreja. A água clara dentro do tanque refletia a luz branca que iluminava o ambiente. Parecia um brilho vivo, sobrenatural. O pastor Elias colocou a mão no ombro de Samuel, olhou para ele com ternura e começou a orar. Senhor, que o teu Espírito se manifeste agora. Mostra o teu poder. Mostra que o teu nome é maior do que qualquer nome. Quando ele disse isso, senti uma onda de calor subir pela minha coluna. Os espíritos começaram a gritar dentro da minha mente. Agora, é agora, tira o punhal. E eu obedeci. Levei a mão até a cintura para sacar o punhal, mas no exato instante em que segurei no cabo, minha mão travou, congelou, como se alguém tivesse segurado meu braço com uma força impossível de resistir. Eu puxava, forçava, praguejava, mas era inútil. Meu braço inteiro ficou dormente, minha mão gelada, meu corpo fraco. E como se tudo estivesse sincronizado, o pastor Elias disse exatamente nesse momento: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mundo desabou dentro de mim. Caí de joelhos. O punhal não saiu. A força me abandonou. As vozes desapareceram. E eu comecei a chorar. Chorar como um homem que viu tudo o que acreditava ruir em segundos. As pessoas começaram a gritar. Outras recuaram. Outras colocaram a mão na boca sem entender nada. Samuel me olhou e no meio do batismo dele murmurou: eu sabia que Deus ia te alcançar. Naquele instante, eu soube. Eu não estava presenciando um batismo. Eu estava dentro de uma armadilha da graça de Deus. Eu estava de joelhos. A água do batistério tremulava com o movimento do pastor Elias. A luz branca que iluminava a igreja parecia mais forte, mais viva, mais intensa, e pela primeira vez na minha vida, eu senti medo. Mas não era medo dos espíritos, era medo da verdade. As pessoas continuavam presas na cena, algumas com as mãos cobrindo a boca, outras chorando sem saber por quê. O silêncio era tão profundo que parecia que ninguém mais respirava. Minha mão travada começou a tremer. Eu tentava abrir, mas não conseguia. Era como se alguém invisível estivesse segurando meus dedos um por um, me impedindo de usar o punhal. Foi então que ouvi uma voz. Não era dos espíritos, não era do meu pensamento, não era da igreja. Era uma voz que parecia vir de dentro de mim e de fora ao mesmo tempo. Suave, firme, poderosa, limpa. Uma voz que não pedia, ordenava: Aldemir, pare. Eu chorei. Chorei com força. Chorei como um homem que viu a própria alma sendo exposta. E ali, diante de todos, sem conseguir mais esconder nada, comecei a falar. Eu vim aqui para matar o pastor. Um suspiro coletivo tomou a igreja. Algumas mulheres recuaram mais um passo. Outros colocaram a mão na testa. Um senhor começou a orar em voz baixa. Mas eu continuei. Os espíritos mandaram. Eles me deram o punhal. Eles disseram que eu tinha que impedir o batismo do meu filho. A igreja inteira ficou imóvel. Ninguém interrompia. Ninguém gritava. Era como se todos estivessem esperando a próxima frase, sem saber se queriam ouvi-la ou não. Eu puxei o punhal preso na cintura, com a mão que ainda conseguia mexer, e o joguei no chão. O som metálico ecoou no templo como um trovão. Eles não puderam entrar aqui. Eles ficaram lá fora. Eles disseram que aquele que está neste lugar é mais forte do que todos eles juntos. O pastor Elias se aproximou devagar, com uma calma que me desmontou completamente. Ele colocou a mão no meu ombro, exatamente onde antes eu carregava ódio, e disse: Filho, você entrou aqui para matar, mas quem morreu hoje foi a velha vida que te escravizava. Samuel desceu do tanque, ajoelhou-se ao meu lado e me abraçou pela primeira vez em meses. Eu desabei. Desabei como um homem que encontrou finalmente aquilo que nunca teve.
liberdade. Dias depois, diante daquela mesma igreja, o homem que um dia entrou com um punhal desceu as águas do batismo. E ali, Aldemir, o feiticeiro, morreu. E nasceu Aldemir, servo de Cristo. Quando eu olho para trás e lembro daquele dia, não vejo mais um homem que entrou numa igreja com um punhal. Vejo um homem que entrou em guerra e perdeu para a graça. A verdade é que eu não fui vencido, eu fui alcançado. E para concluir essa história, existe um versículo que resume tudo o que aconteceu comigo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Eu pensei a vida inteira que liberdade era fazer o que eu queria. Mas naquele dia, ajoelhado no chão daquela igreja, descobri que liberdade é entregar o que eu era, para receber quem Deus queria que eu fosse. Agora eu quero falar com você que está assistindo. Talvez você nunca tenha entrado em uma igreja para matar um pastor. Talvez você nunca tenha segurado um punhal. Mas quantas vezes você carregou algo escondido no coração? Algo que ninguém sabia. Algo que você mesmo evitava encarar. Quantas vezes você também ouviu vozes, não as espirituais como eu ouvia, mas vozes de medo, de culpa, de vergonha, vozes que tentavam te afastar de Deus. E quantas vezes, mesmo querendo mudar, você sentiu sua vida travada como a minha mão travou naquele batismo? A verdade é que todos nós temos um punhal invisível. Alguma dor, mágoa, vício, orgulho, pecado ou lembrança que tentamos esconder. Mas quando a luz de Cristo entra, não existe punhal que Ele não possa arrancar. Não existe voz que Ele não possa silenciar. Não existe vida que Ele não possa reconstruir. Por isso eu te pergunto, o que você ainda carrega que precisa ser colocado aos pés da cruz hoje? 2. O que está tentando te afastar de Deus? E por quanto tempo mais você vai deixar isso te dominar? Hoje pode ser o seu dia de queda, mas também pode ser o dia do seu recomeço. Senhor Jesus, assim como o Senhor me alcançou no dia em que eu menos esperava, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo este vídeo. Que o teu Espírito entre onde ninguém mais consegue entrar. Que o Senhor quebre cadeias, silencie vozes, restaure corações e levante vidas. Que toda força contrária seja anulada e que a tua presença traga luz onde antes só havia escuridão. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história falou com você, deixe seu comentário, a sua curtida e se inscreva no canal onde o milagre começa, porque isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que fortalecem a fé. E se você quer aprofundar sua vida espiritual, eu recomendo de coração o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você abençoa sua própria caminhada com Deus e ainda apoia este canal a continuar crescendo e alcançando outras pessoas. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e não se esqueça que quando Deus decide tocar alguém, nem a escuridão mais antiga consegue permanecer de pé. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.